Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira e ontem, né? O empate do Grêmio, o Grêmio que está na frente duas vezes, a possibilidade de sair de lá com uma vitória diante do Corinthians e aí estaria fora da zona de rebaixamento. Mas o empate acabou não sendo um mau resultado. Pelas circunstâncias, até pode ser, mas o Grêmio está aí mostrando o crescimento e bem pertinho de sair de zona de rebaixamento. Bom, mas final de semana com rodada aí, a primeira rodada do segundo turno, né? Já estamos entrando no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogando lá em Chapecó com o Vasco da Gama, né? Jogo importante também, o Grêmio tem a possibilidade, inclusive, com uma vitória, sair dessa zona, dependendo dos resultados de Cuiabá e Criciúma. O Criciúma será o adversário do Juventude no Alfredo Jaconi. O Inter já estará lá para enfrentar o Bahia. Olha, jogo extremamente complicado, o Inter nesse momento aí, muito difícil, o Bahia que vem de 3 jogos sem vitória. Fonte Nova lotada, certamente será um jogo extremamente complicado para o Internacional. Nossos Dois Toques, você nos acompanha, sinal para todo o Brasil, pela Masper TV, pela antena parabólica, canal 575. Mas para todo o Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões aí do estado também na faixa dos 500. Mas estamos aqui também no PoStream, nossos estúdios aqui no Shopping Total, na Rede Sul de Televisão, na Desto TV, na Três Passos, ou seja, você tem todas as alternativas para estar conosco sempre de segunda a sexta-feira. Pelas plataformas sociais, pelas redes sociais, aí você tem o meu canal, né? Aí, @Dois Toques Cadu, @Dois Toques Cadu Oliveira. Bom que você vá lá, se inscreva, né? Dê o seu like, né? Para que você possa ver qualquer hora também o nosso Dois Toques. E nas demais redes sociais das emissoras também você tem aí o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que está aí nessa situação terrível, né? É o lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, jogos aí no final de semana também, torcendo para que o milagre aconteça e o São José consiga aí se recuperar, ganhar os próximos jogos aí, com a possibilidade, né, muito remota, mas enquanto matematicamente tem possibilidades, não tem por que não acreditar nessa situação do São José fugir aí dessa zona de rebaixamento e se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Situação idêntica também é do Caxias, né, que é o vice-lanterna, também numa situação extremamente complicada. Os gaúchos estão sendo salvos aí pelo Ipiranga de Erechim, que ocupa a 8ª posição na tabela de classificação, se mantendo entre os 8, estará aí na fase de mata-mata, né, com a possibilidade de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos o empate do Grêmio de ontem, projetarmos a rodada do final de semana, comigo o colorado Alan Jurgel. Sabe como é que os colorados estão nessa situação aí, né? Muitos colorados desacreditando, mas o Internacional que tem sim a possibilidade de reverter toda essa situação, porque também está se aproximando ali de zonas de rebaixamento, mesmo embora com 5 jogos a menos. Mas, pelo futebol que o Inter está apresentando, passa a preocupar e muito. E, completando nossos times de hoje, os gremistas Fernando de Primo e Marco Antônio Fumagalli. Para os dois, o Grêmio ganhou 1 ponto ou deixou de ganhar 2 pontos? O homem da revista, depois ele vai falar da revista dele, a revista que é um sucesso. Há quantos anos, Fernando? Na verdade, o Grêmio, eu acho que perdeu 2 pontos, né, principalmente pela interferência nefasta, mais uma vez, do VAR, né, que continua querendo apitar os jogos, né, e pela inexperiência do juiz, né, que foi pressionado e não teve a hombridade de chegar na frente do VAR e dizer, olha, não foi. Aliás, com o advento do VAR,
a arbitragem brasileira está covardada, né? Tem uma lei da natureza que diz, uma das grandes leis da natureza que diz que a lei do menor esforço, né? Então os juízes adotaram essa lei como comportamento. O VAR está apitando para eles. Totalmente independente do VAR. O VAR está apitando para eles, eles simplesmente vêm ali, fazem aquela figuração e depois vão lá no VAR. Eu só vi um juiz até agora chegar na frente do VAR e dizer, não vi contato, não é contato suficientemente forte para derrubar, que foi o Néstor Pitana, num jogo do Palmeiras, que o VAR chamou para dar um pênalti contra o Grêmio, acho que na Copa do Brasil, na Libertadores. E ele foi até o VAR e disse, não, vocês estão vendo errado, não houve contato, não houve força suficiente, o que foi o caso de ontem, né? Se o cara puxa alguém, a tendência é que o cara seja refranhado. Ele se atira escandalosamente. Em low motion, né? Mas a gente pega no braço, como tipo assim, como acontece 50 milhões de vezes dentro de uma área, num pênalti, num escanteio, e o cara se atira escandalosamente. Aí o VAR, esse Pablo já é contumaz, ele vai, chama o juiz, e o juiz não tem experiência, primeiro jogo dele na Série A, não tem hombridade, não teve a força para dizer, olha, não foi nada, vocês estão vendo coisa errada. Então o VAR está apitando o jogo e com isso o Grêmio perdeu mais 2 pontos, né? E o Corinthians mais uma vez foi beneficiado. Alguém estava lembrando hoje que em 2009 o Fernando Carvalho já tinha feito um DVD com os erros de arbitragem a favor do Corinthians, né? Depois daqueles pênaltis escandalosos do ano passado no Yuri Alberto, mas de novo um outro pênalti escandaloso, e assim o Corinthians vai se sustentando. Tanto é verdade que essas críticas por parte da direção do Grêmio, esse erro da penalidade máxima, né, e já chegaram a atingir, inclusive, a CBF, e deixando alerta, porque o Grêmio está com uma preocupação, porque na semana agora, né, na próxima semana, o Grêmio terá esse jogo, o primeiro jogo, são os 2 jogos da Copa do Brasil, exatamente contra esse Corinthians, né? Mas a gente vai mostrar depois os lances aí também, e essa situação do pênalti, que os árbitros passaram a ser totalmente independentes. Eu até aceito que a arbitragem, que o árbitro erra, daqui a um pouco não viu, ouviu de maneira diferente. Agora o erro ser ratificado pelo VAR, que tem todas as condições. Eu não entro nessa de que árbitro rouba para um lado, rouba para o outro. Não, eu acredito que seja, né, erro mesmo. Então, a arbitragem brasileira, vamos deixar bem clara, é fraca, né? Eu vou nessa linha. Mas o Grêmio, mesmo com essa questão de arbitragem, né, Fumagalli, teve a possibilidade de sair de lá com uma vitória. Na verdade, né? eu não quero... Vou começar pela arbitragem. Boa noite, Alan, Fernando, Primo. É assim, o Grêmio, isso é uma coisa que une as torcidas. Tanto o Grêmio como o Internacional já foram várias vezes prejudicados por arbitragem a favor do Corinthians e do Flamengo. Né? Várias vezes. Então, tem que acabar com isso. Senão fica desigual a competição. Agora, eu acho também que, como sempre, o Renato tem errado em substituições no segundo tempo. Ontem errou. Concordo contigo. Errou, ele desestruturou o time do Grêmio. Esse do Queiroz não podia fardar, minha opinião. Não só ele, né, mas começar por ele. Então, não é recorrente esses erros de substituição. Às vezes, ontem até ele não escalou mal, mas ele eventualmente escala mal e substitui mal. Então, um cara que ganha R$1,5 milhão por mês tem alguma coisa, ele tem que trabalhar melhor. É isso. Essas questões aí, o Renato sempre pregou, né? Olha, os reforços, né? Sempre, e os reforços estão aí, onde estava o Arezzo, ou seja, aí ele coloca os mesmos jogadores que ele dizia que tinha problemas de grupo, né? E eu acho que a grande falha do Renato ontem foi quando sacou o Soteldo, né? Ali o Grêmio era melhor. Na cabeça dele, ele tentou segurar o jogo, né, para que o Grêmio ficasse. Mas o Grêmio tinha todo o comando do jogo ali, a possibilidade, inclusive, de marcar mais gols. Tanto é verdade que o Soteldo, né? Isso aí é. Oscar, isso passa pela forma como ele administra o vestiário. Ele é um tiozão, paizão, ele tem que escalar todo mundo, ele tem que dar oportunidade para todo mundo. Porque esse Natan Pescador até ter jogado razoavelmente, mas não é um cara para ser titular do Grêmio, né? Óbvio que não. A gente tinha o JP Galvão, aí foi substituído pelo Galdino, e agora na terceira opção é o Natan Pescador. Nenhum dos três pode fardar. Mas é isso que eu digo, o Renato reclamava sempre a questão dos reforços, os reforços estão aí agora, e ele utiliza aqueles mesmos jogadores que... Né, ele... mas aí, Cadu, aí tem alguns
alguma razoabilidade. Não, mas saíram jogando. Alternativa de mudança. Estava no banco. Depois o Arezzo até entrou. Mas aí primeiro colocar aqueles que ele sempre reclamava que não tinha reforço. Né? Mas eu fico... O maior erro do Renato, sem sombra de dúvida, foi ter tirado o Solteiro. Né? O Grêmio tinha o comando do jogo. Né? O Grêmio era melhor naquele momento. Aí tentou, a modificação foi para segurar o resultado, para segurar o score. O Grêmio tinha a possibilidade, a probabilidade maior de chegar o gol era maior do Grêmio do que sofrer um gol. Agora, o que a gente já... Desculpa, a gente já percebe uma indignação, já percebe uma atividade mais intensa do Grêmio, uma melhora de postura dos jogadores. Sem dúvida. Tá? O próprio Marquezinho ontem assumiu uma posição de liderança. Sem dúvida. Na entrevista dele, e o Grêmio já começa a dar sinais, e obviamente com a melhora dos jogadores que agora mais adaptados vão começar a entrar, eu não tenho dúvidas que o Grêmio vai subir bem. Eu concordo plenamente contigo. Acho que o Grêmio está demonstrando que o Grêmio está reagindo, né? Que os jogadores entenderam essa situação, né? E estão reagindo. Porque eu me lembro dos episódios anteriores. Eu não tenho dúvida, né? Agora o Grêmio não cai. Desde o início o Grêmio não caía. Mas claro que aquela pressão é muito grande. Mas essa postura dos jogadores e a importância também, né? Ou seja, o Grêmio, como fez com o Fluminense e com o Grêmio em 6 pontos ganhou 4, foi contra o Fluminense com vitória. E agora de novo, né? São de 6 pontos, 4 pontos. E a gente lembra dos outros rebaixamentos em que a gente perdia partidas absurdas, né? Teria sido o caso de ter perdido com Vitória, né? Perdia para o Juventude dentro do Olímpico, perdia para não sei quem, perdia... E agora não está acontecendo isso. O Grêmio teve do Olímpico, tu esqueceu até a Arena. É verdade, naquela época, o primeiro a gente perdeu 4-2 para o Juventude, uma partida, e aí vai. É o caso, por exemplo, dos times que estão lá embaixo. O Atlético Goianiense, por exemplo, que toma gol no último minuto, dá muito azar e começa uma sequência negativa. Mas eu acho que ele acabar com o rodízio de goleiros já é um sinal positivo, porque aquilo era ridículo, o rodízio de goleiros. Sim. Se contrataram o Marquezinho, que é um goleiro experiente, sim, e está mostrado que pode ter eventuais falhas, mas é um goleiro profissional. Eu ontem ouvi dizer, olha, ele podia ter feito aquela defesa, a bola não foi lá em cima. Mas foi bem batido. Mas aí tem que dar mérito também o atacante, né? Na verdade, eu penso que tem que corrigir, mas eu concordo com o Fernando. O Grêmio está melhorando, há sinais de melhora. Eu acho que o segundo semestre do Grêmio vai ser melhor, não só pelas contratações, mas pela postura do grupo de jogadores em campo, né? Então é um sinal positivo. O Grêmio jogou todas fora, né? O Grêmio só jogou fora até agora, né? Então, jogou 2 vindo na Arena e ganhou as 2. Eu acho que o importante é que o Grêmio está mostrando essa força, esse poder de reação. Agora, importante também, né, esse jogo contra o Vasco não é mais aquele, né? Não, o Vasco esse jogo de domingo, fácil, o Grêmio não é mais, o Vasco não é mais, vem de uma derrota aí também, né? E tem o Coutinho vai tá finalmente, eu acho que... Eu tenho uma boa impressão, Cadu, da Arena Condá, porque todos nós temos uma certa simpatia pela Chapecoense, não só em função do acidente, que são nossos vizinhos, amigos, né? E eu tenho uma lembrança positiva, que eu sempre que posto, vou em jogos lá, né? Que eu estou passando na frente da sede da torcida e vem um torcedor da Chapecoense com uma camiseta, metade tricolor e metade chapecoense. Me chamaram para entrar na sede lá. Uma torcida dessa é uma torcida que nos apoia. Sim. Lá tá cheio de gaúchos, né? Mas lá tem muito carioca também. Santa Catarina... Não, do interior. O carioca é mais de Florianópolis. Sim, mas Santa Catarina eles são muito torcedores aí. Não, o Grêmio tem uma torcida forte. Não, tem, mas não... Eu acho que o Internacional também, né, Alan? Tem, essa região do Oeste, tanto catarinense quanto paranaense, são gaúchos. É forte a torcida e eu tenho uma boa impressão. Eu acho que nós jogamos num lugar favorável a nós. Bom, o Internacional, né, nessa situação extremamente complicada, dá para dizer que o Inter está em crise, sim, né? O Inter está convivendo com uma crise. Boa noite, Cadu, boa noite ao Fumagalli, ao Fernando, a todos que nos assistem. Me permite só, antes de falar do Internacional, essa questão do VAR. Eu lembro bem, na CPI do ano passado, que o senhor Wilson Seneme, que é o responsável pela arbitragem brasileira, disse, ipsis literis, a decisão
de quais imagens vão para o árbitro em campo assistir é da mesa do VAR. Imagina. Ou seja, eles não dão todas as imagens. O Internacional tiraram um campeonato, o Internacional em 2021, que era o campeonato de 2020, num lance no Beira-Rio, naquela partida final, contra o Corinthians, e que interessava ao Flamengo. Então, só para lembrar dessas questões, né? E é algo que nós vamos ter que conviver. Né? É rotineiro. A gente quer acreditar na idoneidade das pessoas, mas eu acho que existem realmente muitos erros. Bom, voltando ao Internacional. Passada a eliminação, né, contra o Rosário Central, o Internacional vai viver, e já está vivendo nos bastidores, uma transição. Muitos jogadores estão de saída. Existe a expectativa de Vitão, já tem uma negociação bastante avançada. Robert Renan, que tem o interesse de muitos clubes. E Bustos. Mais Bustos, que quer sair de qualquer jeito, quer ir para a Europa. Tem uma proposta do Krasnodar, que é aquela equipe que era do Wanderson. Será que porque está tão ruim que eles estão querendo pular da barca? Aquele termo é usado pelo D'Alessandro. Acho que O Arangues eu acho que tá querendo pular. Não, o Arangues também. O Arangues também. existia. Então assim, só pra... Mas o Internacional descartou a saída do Arangues. Está em negociação também, tá? O jogador quer sair, mas o Internacional tem que ter a contrapartida. Mas por outro lado, Cadu, eu gosto de ver o copo meio cheio, meio vazio também, né? É a grande oportunidade para jogadores da base. Veja que nesse jogo contra o Bahia nós temos algumas novidades, né? O Iago Noal, que é um jogador, um meia habilidoso, está relacionado. E o Luiz Otávio, a primeira vez. Luiz Otávio é um jogador que o torcedor colorado pode lembrar do Sandro, aquele jogador bicampeão da América, né? O Luiz Otávio ele é muito parecido com o Sandro, jogador alto, de 1,80 m, né? de imposição física, de bola aérea. E eu acho que essa oportunidade que o Roger está dando, né? Já com a troca do Bernabé pelo René Bernabé, eu acho que vai ter sequência. Bernabé e o Gabriel Carvalho. Ele treinou ontem, assim, a tendência é que esse menino de 16 anos, o Gabriel Carvalho, que o Inter renovou agora, né? Há muito se dizia que o seguinte não estava sendo utilizado, que é questão de renovação, mas não teria sido por isso, porque o jogador também era uma opção mesmo do Cudê. E a tendência é que ele tem agora com o Roger, vamos lá, treinou ontem com a titularidade o Gabriel Carvalho e o Bernabé. É impressionante o que fizeram com a base do Internacional. Nos últimos 4, 5 anos não se vê um jogador surgindo. O sub-20 do Internacional está afundado na lanterna absoluta do Campeonato Brasileiro sub-20. Fernando, aí eu vou eu colocar o Grêmio, os dois juntos. E eu tenho dito isso aqui, olha, o que Grêmio e Internacional estão se afastando, já estão afastados de Palmeiras, de Flamengo, né, de Botafogo, tem outros que viraram SAF. O Grêmio tem 11 estrangeiros, o Internacional tem 9 estrangeiros. Cadê a base de Grêmio Internacional? Bom, se sabe, né? Está tudo na mão de empresário hoje, né? Entregaram na mão de empresários. Ou seja, fora as grandes conquistas de Grêmio Internacional, baseado em quê? Metade da base e metade de jogadores que vinham de fora. O Grêmio ainda coloca um que outro, aparece um que outro. Nós temos 4, 5 jogadores jogando. Mas não tem, mas não é time baseado. Qual é o jogador da base que tem? Se tiver um, olha, tem que bater palma. O Internacional é pior ainda. Muito. Eu tô vendo cada vez se distanciando mais desses times. Enquanto essas direções não começar a rever, e traz jogador, e 1 milhão agora tem mais um aí que o Grêmio trouxe. O Internacional trouxe 500, né? Eu acho que dá para começar pelo seguinte, o Reinaldo e o Mike devem ser muito superiores ao Cuiabano, né? Para começar por aí. Pois é, Mas isso aí, Cadu, isso aí passa muito pela reformulação do departamento de futebol. Algo que a gente vem falando muito no Internacional, né? Por que o Felipe Becker, por exemplo, ainda não saiu, já deu a sua contribuição. Existe uma expectativa de que pudesse entrar o José Amarante, tá? Que tem serviços prestados ao Internacional. Que seria o candidato à presidência. Foi mais de uma vez candidato. É um cara que tem muito conhecimento de categoria de base, tá? Mas existe uma questão política que trava essa mudança e acho que isso está sendo conversado lá dentro do Internacional. Mas precisa mudar a filosofia de futebol para que a base seja valorizada. Eu já acho muito bom essa situação que o Roger está implementando e até por necessidade. Vamos lá, o Alan Patrick está fora por 2 meses e é o 10 do Internacional. Lesão no joelho. Isso, no ligamento. No ligamento.
Então, é a oportunidade, né? Porque nós não temos um substituto à altura do Alan Patrick, e eu acho que o Gabriel Carvalho, inclusive... Será o Gabriel Carvalho nesse treinamento de ontem do Roger. Vai ter oportunidade, talvez, sequência de jogo. E essa questão, ela tem muito pela frente ainda. Eu estou vendo, estou preocupado com isso e vejo cada vez... Olha aqui, ó, o Grêmio está em zona de rebaixamento. O Internacional está na beirinha de zona de rebaixamento. Essa é a situação hoje de dupla Grenal. Não, o Grêmio tudo bem, está numa Copa do Brasil aí, classificado, numa Libertadores também, o Internacional fora dessas competições, tem aí somente o Campeonato Brasileiro. Agora, o que se diz de Grêmio Internacional? O que se diz de Grêmio Internacional? Não, o campeonato é fazer 45 pontos. É isso que se diz de Grêmio Internacional. Fazer 45 pontos. Cadu, o presidente Fábio Koch chamou o Filipão, o Murtosa e o Ivo Wortmann na ocasião. Disse para eles irem lá na base olhar a gurizada. De lá foi lá o Everton Cebolinha foi lapidado lá, o Luan, veio o Wallace, veio o Arthur e por aí vai. E o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, pentacampeão, e foi tricampeão da América, com os jogadores que passaram pela base. Como tu falas, uma parte dos jogadores que passaram pela base. Sempre foi meio a meio, as maiores conquistas de Grêmio Internacional, na metade de base de jogadores que vêm de fora. Que nenhum jogador, isso vale para a dupla Grenal, Alan. Nenhum jogador serve. Aí como é? Então para que tem a base? Mas isso é filosofia de futebol. Filosofia errada, né? Na verdade. O que o Grêmio fez? Se velho fosse bom, a Europa importava velho daqui para lá, cara. Pô, por favor. O trabalho que o Internacional fez naquela década vencedora, o Grêmio começou, me lembro bem até que o Romildo Bolzan começando a sua gestão lá atrás e dizendo, não, assim, nós vamos valorizar a base, vai ser diferente daqui para frente, e foi o que aconteceu. E eu acho que o Internacional parte por esse caminho, porque já houve a mudança, pelo menos, da gestão da base, né? Saiu o argentino, né? de triste memória, e eu acho que com o trabalho do Roger, e veja bem, a gente tem uma situação muito parecida com 2022, onde o Inter eliminado pelo Melgar, o Mano Menezes teve um semestre inteiro para trabalhar, só o Campeonato Brasileiro, ou seja, o treinador vai ter tempo para treinar e a mudança de filosofia de jogo que vai acontecer. Mas isso é muito perigoso, assim, muito em cima, isso é uma coisa que tem, ela é progressiva. Vamos lá, o Grêmio, quando caiu, trouxe, o presidente Romildo trouxe o Thiago Nunes, né? Para incentivar a base, para usar os jogadores da base. Não demorou 2 meses. Não demorou 2 meses, o Grêmio estava em zona de rebaixamento e caiu. O problema é o vestiário. O problema é até o vestiário que o Roger está pegando, o Alan. E o vestiário que o problema é o vestiário. Não funciona. O cara como o Renato sai e deixa um vestiário inadministrável. Ninguém pode pegar meio de temporada o time liderado pelo Renato. Usar a base em crise, olha, há quantos exemplos que tem que acabaram queimando jogadores com muito potencial. As coisas não funcionam como a gente quer, como a gente torce, as coisas são reais. Cara. Semana passada todo mundo dizia assim, o time do Rosário Central é horrível, nós vamos passar por cima deles, as entrevistas antes do jogo, vai ser 3-0, 4-0, e não foi. Agora estão depositando toda essa confiança como se esse menino aí, o Gabriel, não sei o quê, vai resolver, vai entrar contra o Bahia na Fonte Nova lotada e vai tomar conta do jogo. Mas isso aí... Esse cara, se ele fizer 3 jogadas erradas, ele já está queimado. Isso, o Internacional tem um segundo jogo depois do Bahia, que também parece que é Palmeiras, não sei quem é, difícil também. Então, o Internacional, se o Roger não correr e não tiver alguma solução... E o Internacional tem uma zaga ruim, continua sendo ruim. Tem que levar em conta o seguinte, o Internacional, a gente tem visto nos últimos jogos, não está conseguindo nem competir. Existe uma defasagem física muito grande. A presença do Paulo Paixão, não só pela sua qualidade de preparador físico, mas pelo homem que ele é, pela história, e pelo respeito que os jogadores têm, em questão de 20 dias, eu acho que o Internacional já tem de novo um nível físico parelho com os outros times. E essa possibilidade de poder trabalhar... Próximo jogo contra o Palmeiras, daqui a 1 semana. Domingo, no Beira-Rio, 17 horas. Tem semana para trabalhar. 5 jogos? Vai ter. Eu não vejo, depois eu vou falar mais sobre o jogo depois. Eu não vejo, se pelo que o Inter está jogando, olha, o Bahia, 3 jogos sem vitória. Eu não vejo possibilidade do Inter sair de lá com vitória.
Futebol, né, não é nada definitivo, não é matemática, mas eu não vejo a possibilidade de win. Aí o quê? Aumenta a crise, aumenta a cobrança, modificações que tem que ser feitas no departamento de futebol. Está esperando o quê? Estão esperando o quê? Mudaram a comissão técnica, mas fica só na comissão técnica? Não, né? A minha presunção é de que o Internacional não ganha nem do Bahia nem do Palmeiras. A tendência é essa, futebol não tem jogo Mas jogado. O Fluminense ganhou do Palmeiras, que é o último colocado. Tem que ver o seguinte, Aula, é o percentual de atletas, qual a idade percentual de velho que tem no departamento médico, tanto do Grêmio quanto do Inter. Esses caras jogam uma partida e ficam 6 no departamento médico e pagando salário que não é baixo, né? JP Galvão ganhando. Eu até entendo essa vinda desses jogadores, ou seja, não apostar tanto na base, porque a necessidade de faixa, mas aí tem uma sutileza. O Grêmio trouxe 3 jogadores de 20 anos. 21 anos. Agora. Ele deu uma guinada. É positivo isso. Deu uma guinada. Que são apostas também, né? Vamos lá. Por que os grandes clubes, onde eles são desse país, nunca pegaram esses jogadores? A gente teve o exemplo do Grêmio, que trouxe da Argentina lá, o Bessosi. Chegou, olha, um garoto extraordinário, seleção amadora argentina. Cadê o Bessosi? Cadê? Então, muita calma nessa hora. Bom, calma nenhuma você tem, não precisa, aliás, tem toda a tranquilidade, melhor dizendo, né? Tudo que precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Os contatos estão aí. Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Há mais de 36 anos, né? 36 anos para ser mais exatos, né? Comemorados agora recentemente, a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha, a revisão do seu carro é a revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios. Aí você tem lá na Casa dos Pneus 60 anos de qualidade. E também aquela promoção permanente que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área, 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência aos nossos 2 toques, vendo aí, né, as imagens do jogo de ontem, o empate do Grêmio, o Grêmio que, olha, bateu na trave aquela vitória ali, poderia ter saído da vitória se não fosse arbitragem também, né? E o Grêmio aí estaria fora da zona de rebaixamento. Mas o empate também, pelas circunstâncias, até antes do jogo, falando com todos os gremistas, olha, empate é goleada, seria ótimo, né? Mas as circunstâncias mostrou que o empate também não foi, vamos deixar claro. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. São a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF.
Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, com Marco Antônio Fumagalli, Fernando de Primo e Alan Jurgel. Olha, nosso Dois Toques você tem aí pela Masper TV, pela Stream, pelas redes sociais. Registre o meu aí, né? O canal do Dois Toques, Dois Toques, Cadu Oliveira. Vai lá, se inscreva e aí você tem o nosso Dois Toques a hora que você quiser também. Olha só, preste atenção nessa mensagem importante aqui da Unimed. Força, carinho e esperança, cuidado. Cada sorriso transmite sentimentos que fazem a diferença para outras pessoas voltarem a sorrir. Cuide bem do seu com Unimed Odonto. Planos sem participação, ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência e muito mais, né? Aponte seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e saiba mais. Contrate agora mesmo para você e para a sua família. A contratação é 100% online e não é necessário ser cliente de outros planos Unimed. Unimed Odonto, um sorriso leva a outro. Cuide bem do seu sorriso, contrate Unimed Odonto. Bom, vamos ver como é que foi aí os lances desse empate do Grêmio ontem contra o Corinthians, né? Olha, um gol no início da partida, isso aí deu uma certa tranquilidade, né? Uma jogada extraordinária do Soteldo, né? E aí, Rodrigo Eli de cabeça. Olha, 1 minuto e meio, olha, o jogo passa a ser outro, né? O Grêmio teve aquela tranquilidade, o Grêmio foi melhor que o Corinthians, né? Até aquele momento que houve aquela penalidade máxima escandalosa, né? E aí o Renato adotou um esquema com 3 zagueiros, né? Jogou um extremo, o Soteldo pelo lado direito, e aí esse pênalti aí, eu até a questão do... Não, esse é o lance, né? É o pênalti. Não, é o pênalti, foi o pênalti, né? Olha, aí ele foi... É isso que eu não assisto, olha, o árbitro errar, não viu, tá? Ele chegava lá, olhava a televisão, disse, não foi. Mas eles passaram a ser dependentes da arbitragem. Aí o VAR ter chamado para ele, esse é o problema, né? Esse é o problema. Aí o Alberto, então, empatou, né? E aí mas eu dizia, olha, esse era o jogo, dizia que olha, esse jogo tem as características de jogo do Grêmio sair de lá com resultado positivo, Corinthians de 2 vitórias, técnico toda aquela euforia, né? Lá, a arena totalmente lotada, que jogada, né? Olha só, hein? Vila Sante, que jogada do Vila Sante, roubou uma bola, e aí, olha, isso aí o jogo se encaminhava para o final da partida, tudo acreditava que o Grêmio saísse de lá com uma vitória. Eu acho que o técnico mexeu errado. Mas aí... O PP se atira atrasado. Pois é. Aí, olha, aí foi também mérito do jogador do Corinthians, jogado, né? Ali também faltou uma chegada de aproximação também, ele dominou e bateu sozinho, né? Mas não esquecendo que o Grêmio teve um gol anulado também, né? O Grêmio teve, mas aí foi um impedimento, foi correto, né? Isso no primeiro tempo, o Grêmio poderia ter feito ali 2-0. Mas eu acho que não dá para desprezar esse resultado, né? Como eu disse ali no início, né? Ou seja, o Grêmio de 4 pontos, de 6 pontos, conquistou 4. Foi naquela vitória contra o Fluminense e depois no empate com o Atlético Goianiense.
E agora, de 6 pontos, 4 pontos. Né? Foi vitória, redundância, vitória diante do Vitória e esse empate de ontem diante do Corinthians. Né? Então, o Grêmio está mostrando e eu acho que os jogadores estão assimilando isso aí. Vamos ver o que o Renato falou. Claro que a coletiva foi, inclusive, da direção do Grêmio, está protocolando, inclusive, junto à CBF, esse erro de arbitragem. Né? Esse e tantos outros do Grêmio têm sido prejudicados. Vamos ver o que o Renato falou sobre esse empate de ontem. Muito bem, a gente nunca tem um problema com nenhum dos jogadores, apesar de estarmos sempre longe da nossa casa. E aí o VAR vem e me chama num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar, faltou força para derrubar, não é pênalti. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Ou, bom, aí cada um tira, né, sua conclusão. O ano passado o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram pra gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles 2 pontos. Hoje o Grêmio está fazendo uma belíssima partida, aí vai o VAR com a ferramenta toda na frente dele, chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti, não foi nem falta do Franco, quem bate nele é o jogador do Corinthians, não foi nem falta, deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera, a gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe, para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. E o Grêmio, infelizmente, deixou mais 2 pontos aqui. O que mais eu posso te falar? O Grêmio merecia vencer. O Grêmio deixou 2 pontos, como disse o Renato, né? Sobretudo pela circunstância da partida, o Grêmio poderia ter saído com essa vitória, mas esse pênalti, ela acabou mudando, sim, muito a história do jogo. O próprio Marquezinho colocou isso aí, que os jogadores sentiram esse pênalti inexistente, né? Esse pênalti vergonhoso que foi marcado, e evidentemente que isso aí o time sente dentro de campo, né? É que não é uma partida que tem assim uma ampla domínio, é uma partida difícil. Então o pênalti afeta o resultado. Sim, tu vê um juiz completamente perdido, influenciável, claro. E aí tu fica esperando que a qualquer momento ele invente outro, né? É complicado isso aí. Por exemplo, o VAR não chamou num lance que foi no mínimo duvidoso no primeiro tempo, quando a bola passou e escorreu no braço do zagueiro do Corinthians. Nem chamou. Deixou passar e tal, então é difícil, O Grêmio, né, então, realmente, além, né, esbarrou, não tenha dúvida nenhuma que a arbitragem prejudicou, né, mas o Grêmio também teve seus erros. Agora essa desatenção do empate aí, ninguém tem encostado ali, né. O importante é o seguinte, há 3, 4, 5 jogos atrás, não adiantava a favor, contra, não adiantava nada, não estaríamos falando que o Grêmio estava muito ruim o desempenho do time em campo. Então, ontem a gente sabe que poderia ter ganho, foi bom o empate fora de casa com o Corinthians, ao longo do campeonato, agora no segundo turno, times de menor expressão vão ficando para trás, porque, como disse um amigo meu, nós temos o grupo Grêmio Imortal, ele disse o seguinte, o campeonato ficou bom porque agora é só os grandes ganharem dos pequenos que a coisa funciona, entende? Então, nós estamos torcendo só para grande ganhar dos pequenos, porque os pequenos vão ficando pelo caminho, o Atlético Goianiense, o Vitória, o próprio Criciúma, o Juventude corre risco, o Ita. Mas o Fernando, Cadu, o Wagner Mancini vai para o 8º rebaixamento? Hein? Wagner Mancini vai para o 8º? Pois isso aí. Quando eu disse, quando ele foi para... Olha, cuidado, isso aí é o hate. Mas eu acho que independente dessa situação toda, esses erros de arbitragem, o Grêmio foi prejudicado, não tenha dúvida nenhuma, mas eu acho que o Grêmio trouxe coisas boas de lá. Sim. O Grêmio trouxe coisas boas. O desempenho da equipe, né? Os jogadores assimilando essa situação aí, reagindo, né? E agora, vamos ver, contra o Vasco da Gama, né? O Vila Sante também ficou tempos fora, também. negócio na Copa América, agora ele voltou.
reassumindo, o Marquezinho avançando como liderança positiva dentro de campo. Né? O próprio Soteldo recuperou, porque depois da lesão ele não tinha voltado a jogar o que ele está jogando agora. O Soteldo voltou também. É o momento, acho que o Grêmio está mostrando realmente essa reação, isso, a autoconfiança voltou, isso aí que é fundamental e importante. Vamos ver se o Internacional consegue readquirir essa autoconfiança aí também para voltar, né, pelo menos a ter um futebol que agrade e possa tirar o Inter dessa situação. Bom, estão 5 jogos a menos, mas está ali, ou seja... joga sem Alan Patrick, sem Vitão, sem Fernando, que é um baita jogador, sem o Arangues, sem, sabe? Mas não é que se diz que tinha grupo? Tem grupo? Olha, falar em ter, você tem tudo que precisar em termos de ferragem, você tem lá na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de Sudão, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais, né, de 36 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, aquele atendimento VIP lá, né? Tanto o Gilberto quanto o João Carlos lá na Ferragem Lampião. Dois queridos amigos. É verdade. O Gilberto e o João Carlos. Aquela dupla lá da Ferragem Lampião. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de que maneira. Agora, o Banrisul, vamos reconstruir juntos o Rio Grande. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressu, né? E além dos quadros personalizados, diversos serviços, produtos que você tem lá na Clique. E loja sempre bem pertinho de você, olha aí, Porto Alegre, região metropolitana, você pede e recebe em casa. Tá aí o telefone ou você acessa cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques dessa sexta-feira, vendo como é que está a classificação e também, né, os jogos dessa rodada do final de semana. Voltamos logo. Vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiros, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único porque te entende. Movement that inspires. A Toneu Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada,
construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com nossos 2 toques desta sexta-feira, que você tem pela Masper TV, pela Oppo Stream, pelas redes sociais. Tome nota da minha aí, né? Do meu YouTube aí, né? Oba, 2 toques numeral, Cadu Oliveira. Vai lá, se inscreva, e aí você tem o nosso 2 toques qualquer hora do dia, da noite, para você estar sempre conosco. Nosso 2 toques é deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, no lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, aquele atendimento VIP, deixa seu carro, vai buscar, espera, como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, domingo, feriado, aí você escolhe. Tá aí, o telefone, endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então resolva no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, né? Tá aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Falar em resolver, o que o Roger pode fazer para esse jogo? Olha, o Roger teve aí, nem dá para criticar o Roger, né? Teve 6 dias antes estreou com o Botafogo, não foi aquele técnico lá, vou olhar para depois, não, foi lá, encarou, foi para beira do gramado, o jogo contra o Botafogo, perdeu, depois a eliminação também, né? Para o Rosário Central na terça-feira. Agora, como tinha dito, vai ter tempo a partir da semana que vem. O Inter fora das competições passa a ter jogos aí, né? Somente nos finais de semana. Mas amanhã vai ter que ser também trabalhar o emocional, mesmo com algumas modificações, mas fundamentalmente em cima disso. Vai enfrentar um adversário que veio mordido, Alan. 3 jogos sem vitória, 2 derrotas na Fonte Nova e um empate com o Bragantino que foi, não, com o Atlético Goianiense, né, no meio da semana. Eu acho que já foi. Em termos de estrutura de equipe, né, ele vai fazer semelhante ao que ele fez no jogo contra o Botafogo. Um meio-campo bem compactado, com Rômulo, com Bruno Henrique, com Bruno Gomes. Vai ter provavelmente a estreia então do Gabriel Carvalho começando o jogo, né? Borré e Valência na frente, e a novidade vai ser a presença do Bernabé. Essa estrutura de meio campo compactado é justamente... Tomara que não esteja de aniversário o Bernabé que entrou nesse jogo, porque até o René é extremamente complicado, o René já está indo, já, né? Disse, olha, não atrapalhe, não, vamos embora, está sendo negociado, né? O Bernabé entrou bem. Né? Mas é a característica, agora... Cadu, a característica do jogador. E foi inclusive perguntado, né, para o Roger, né, por que será que o outro treinador nunca colocou? Tá, ele deu uma passada de pano ali na direção, dizendo, não, cada treinador tem a sua estrutura de equipe. Eu gosto de jogar de uma equipe que jogue equilibrada e que as jogadas sejam até a linha de fundo para os cruzamentos. O René não era um jogador com essa característica, tá? E o Bernabé em poucos minutos já mostrou isso, né? Mas para que tu tenha 2 laterais e o Bustos deve jogar, mesmo com todo esse imbróglio. Esse é outro problema, os jogadores com a cabeça fora, negociar, vou sair, vou ficar, não vou. Tem tudo isso. O Internacional, olha, não tem liderança. Não tem liderança. É verdade. Né? Não tem liderança. É um time totalmente. O emocional está abalado, mas não tem ninguém. Como é que é? Não tem. Pelo contrário, eu tenho ouvido amigos colorados reclamando muito dos dois atacantes, né? Tanto pelo desligamento, tanto do Borré como do Valência do jogo, né? Eles ficam, às vezes, em algum momento, parece que saem fora do jogo. Mas isso porque não tem comando na Casa Mata. E eu acho que a partir de agora começa a mudar. Tu tem um treinador de fato. Tá? Agora é uma estruturação que vai acontecer. Agora, ao longo do campeonato, o Internacional tem foco total no Campeonato Brasileiro. E essa estruturação de equipe, né? Jogando dos 2 lados, porque o Inter era um time desequilibrado. Jogava só com o Bustos pela direita, o René era praticamente um terceiro zagueiro. Agora, com a equipe equilibrada e com a oportunidade dos jovens, e eu acho que também
Veja bem, a janela só fecha no final de agosto. E não, pelo menos agora com a nova comissão técnica, mesmo com esse tempo de trabalho, houve uma indignação aí do mercado e do Rocher, que entraram, né, figura de linguagem, chutando balde, chutando tudo, dando soco nas paredes depois da eliminação. Mas isso é bom. Sim, tem que ter essa indignação. E a frase do professor Paixão, né, após a derrota, que foi bem claro, que ele falou, quem se acostumar, se tem alguém que vai se acostumar com isso aí, que saia. Esse é o Paixão. O Paixão já tinha feito umas críticas fortes quando saiu do Inter a última vez. Mas ali foi diferente, ali foi um vazamento, ali foi um amigo, ele vazou um áudio. Mas se ele diz aquilo para mim... E o que ele disse era pura verdade, era pura verdade que ele tinha dito, vamos deixar bem claro. Né? E ele... quando ele fez a referência àqueles jogadores, os jogadores nem estão mais aqui. Né? Vamos dar uma olhada aí nos jogos, os jogos desse final de semana, né? A rodada desse final de semana, nós temos aí, olha aí, ó, a preocupação maior, evidentemente, que são esses jogos dos gaúchos aí, né? O Grêmio indo lá a Chapecó enfrentar o Vasco da Gama, né? O Internacional amanhã, né? O jogo 21 horas, nesse jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova, e o Juventude, né? O Juventude que enfrenta o Criciúma, vai ter que torcer para o Juventude, né? Porque, olha, se o Grêmio, se o Criciúma não vencer, e se não vencendo o Criciúma e não vencendo o Cuiabá, e o Grêmio vencendo, o Grêmio está fora de zona de rebaixamento. Mas vamos lá para os jogos, né? Tá aí, ó, Palmeiras e Vitória, né? O Bahia é Inter, Botafogo e Cruzeiro, Flamengo e Atlético Goianense, o Cuiabá, esse jogo interessa ao Grêmio, né? Contra o Atlético Paranaense, ao Juventude, o Criciúma, e aí o São Paulo, Fortaleza e São Paulo, esse jogo também aí, olha, o Fluminense tem Vasco e Grêmio, né? Tem o Bragantino e Fluminense, e esse jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians. Essa é a rodada do final de semana. Vamos dar uma olhada na classificação também, né? O que pode acontecer? Ó, essa é a classificação atual claro que Grêmio Internacional mais, tem jogos a menos aí em relação aos demais, o Grêmio também, né? O Botafogo é o líder, o Flamengo na vice-liderança, 37, Palmeiras 36, Fortaleza 33, Cruzeiro 32, São Paulo 32, né? Na sexta posição. Esses aí são que garantiriam aí Libertadores, né? E os demais títulos, enfim, vaga direta ou indireta. Depois, na sequência, né? As demais, Bahia, olha aí, o Inter é o adversário do Bahia na sétima posição. O Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Juventude, e olha aí, ó, a partir daí na 13ª posição, com 19 pontos ganhos, 4 da zona de rebaixamento. Vamos lá, tem jogos a menos, tá bom, mas pelo futebol que tem, vai ganhar. Aí o Corinthians, né, com 19, o Criciúma com 18, o Cuiabá com 17, aí vem o Grêmio, né, com 15, o Vitória com 15, o Fluminense com 14 e o Atlético Goianense com 12. Né? Esta é a tabela de classificação. Vamos ver o que Cadu, são 5 jogos a menos, são 15 pontos. Se o Internacional fizer 9 pontos, já muda a perspectiva. Pois é. Muda, mas nada impede que o Grêmio ganhe do Vasco e o Inter perca. Não, o Grêmio ganhando do Vasco e o Inter perdendo do Bahia vai ficar 1 ponto a diferença. Me parece... Aí é que eu digo, aí a pressão tu empurra vira pro outro lado. Exatamente. Tu empurra todo. Aí tu tem jogos a menos, tem jogos a menos, mas a obrigação... O Grêmio também tinha. A obrigação de tu vencer. Eu acho assim que o Bahia, ele é um time que tem um investimento CITES e tal, mas ainda é um time em formação. Eu vejo um certo desequilíbrio na estrutura do time do Bahia. Mas não é um time assim completo. Me chamou a atenção que aquele presidente do Botafogo disse que se não cuidarmos, o Bahia vai ganhar tudo nos próximos 20 anos. Que o dinheiro que está sendo investido lá é uma coisa astronômica. É a questão. Agora trouxeram um cara da seleção uruguaia. City, né? Trouxeram um atacante da seleção uruguaia, estão trazendo. Sim. Né? É grupo City, né? Eu vejo o Bahia hoje como um time de G6. Né? Ainda não é um time para ganhar o Campeonato Brasileiro.
E o adversário do Grêmio também, né? O Vasco, ele teve numa situação, ele teve lá em zonas de rebaixamento, ele teve junto com o Grêmio, né? Ele teve junto com o Grêmio lá em zonas de rebaixamento. 3 em sequência. E depois, né? Aí vinha de 3 vitórias, perdeu o último jogo, né? Também não vai ser um jogo lá, será um jogo com suas complicações. Como é que está a nossa revista lá, Freeway? De vento em popa? Estamos preparando a 19ª temporada, agora para iniciar em dezembro, né? Desde 2007, distribuída no Pedágio, entre outras revistas que a gente faz, a Freeway é aquela que tem ainda já 73 edições já. Qual é? 73 edições. Só perco para a Aveline. Esse é muito tchaga-tchaga. A Aveline não dá mais. A Aveline ali de Colorado. O cara fala, a revista Gol tem 525 edições. Tá certo. Bom, olha a certeza. Como sempre saímos aqui, vamos para Barranco, né? Restaurante Churrascaria mais Primeiro do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você sempre tem de terça a domingo, né, no Barranquinho. Você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, Teletec, fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre que estou lá, ou em qualquer lugar, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, como eu queira da São Moto, né? Agora, com a revenda da Avenida Ipiranga, já que a revenda da Ceará foi totalmente destruída pelas enchentes, mas o Jefferson está lá, dando toda assistência para a revisão do seu carro, né? Você quer trocar, você quer comprar, tudo lá na Avenida Ipiranga 8113, ao lado, aos adeptos de duas rodas, na Suzuki São Motos, né? Também, aí tem toda a assistência lá, o que você precisar para a sua moto. Preço e qualidade, só tem um caminho, Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Fumagalli, o homem que acerta sempre os palpites. Teu palpite para esses 3 jogos aí, Grêmio, Juventude Internacional. Grêmio 3-1. Toma nota aí, ó. Toma nota, depois quer fazer uma aposta, esse aqui não erra nunca. Não, é que tá difícil. Ó. Vamos lá, Grêmio 3-1. O Internacional, eu vou dizer que empata com o Bahia. Tá, 1-1. E o Juventude tem que ganhar para dar uma revertida, senão tá feio. 2-1 pro Juventude. De primo? 2-0 Grêmio, 1-0 Bahia e 2-1 Juventude. Yuri? Eu acho que o Grêmio vai empatar com o Vasco. O Felipe Coutinho vai fazer de fato a sua estreia. Vai fazer a estreia, outra vez. Ele estreou contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que de fato agora vai marcar os 2 gols do Vasco, vai ser 2-2 o jogo. O Juventude vence o Criciúma, vence bem, 2-0. E eu acho que o Internacional vai empatar com o Bahia, vai trazer um bom resultado, 1-1. Tá certo, vamos torcer aí para que os clubes gaúchos tenham, né, bons resultados nesse final de semana, nessa rodada que abre, né, o retorno do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Fumagalli, obrigado. E eu que agradeço. Obrigado, Yuri. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. E continue a programação que você estiver assistindo. Tem meu canal que você pode ver a qualquer hora, né? @2toques numeral Cadu Oliveira. Né? Na sequência, na Masper TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.